Tem uma aqui que é exatamente sobre o tema que a gente estava conversando na live de hoje. Ó. Até que ponto eu devo dar importância para o preço do FII na fase de acumulação? Em fundos de papel, eu não pago mais do que 1,05 do PVP, exceto para entrar em emissões 476 se o FII for bom. Então, o Arthur, o que ele fez aqui? Ele colocou a regra dele. Né? Qual é a regra dele? Não pagar acima do valor patrimonial perto de 1 para fundo de papel, a menos que seja 476. Por quê? Para ele, a utilidade é essa. Para ele, o valor está ali. Entendeu como é o negócio? Para outras pessoas, pode ser que ela não se importe de pagar um pouco mais. Porque aquela posição ou aquela participação, ele está enxergando um outro valor. E é natural que isso aconteça. Tá? Então, voltando aqui à pergunta propriamente dita, né? A importância que você deve dar ao preço do fundo imobiliário, e aí substituindo preço do fundo imobiliário por preço do ativo, ele é subjetivo num certo ponto, né, em que a gente fala assim, o preço não importa, o preço importa, desde que você saiba o valor que está envolvido naquela operação, tá? Então entende, e aí é que a gente conversa muito sobre isso aqui, né, e o Schneider, de que o preço é o que você paga para você entrar numa determinada operação. Tá? Ele não significa que aquilo vai dar certo, não significa que aquilo vai dar errado, é simplesmente o que você está disposto a tirar do seu bolso para participar de um determinado negócio, tá? É como eu falei, é o valor que você paga no supermercado por um determinado produto. É aquele precinho tá ali, é o quantificável. Agora, o resultado daquilo, a possibilidade de você agregar ou não com aquela operação, ela vai depender de uma série de outros fatores que estão acontecendo. Então, às vezes, por exemplo, você tem um determinado momento em que você tem um mercado de alta, né, entender as fases do mercado, ou os ciclos de mercado, se você coloca uma regra que é muito rígida, por exemplo, eu não pago mais do que um em cima de preço. O que vai acontecer? Você tem um determinado momento em que o mercado está de alta, em que todos os preços estão acima do valor patrimonial. Ponto. Você não vai comprar nada. Né? Entender que a maré, ela funciona assim, quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Quando a maré desce, todos os barcos descem. E aí faz mais sentido quando você faz uma análise de comparação com pares. Então eu falo assim, ó, eu tenho dois fundos aqui. Vamos supor, por exemplo, vamos falar especificamente aqui do setor de logística, tá? Que é um setor que atualmente, no ciclo de mercado em que a gente está, eles são setores que estão com um prêmio acima do valor patrimonial. Se você pensar assim, você não compra fundos de logística hoje, porque a maioria deles está acima do valor patrimonial. Agora, será que não é o momento de você investir em logística? Bom, você está montando uma carteira e você precisa ter diversificação nesse setor. E chegou o momento de você investir nele. Você vai deixar de investir porque existe um prêmio? É uma questão que você vai responder. Eu não posso responder isso por você e nem o Schneider pode responder isso por você. É uma característica do mercado naquele momento. Da mesma forma, por exemplo, que hoje os shoppings estão todos descontados. Você está comprando shopping hoje, sabendo que ele está abaixo do valor patrimonial? Por quê? Se você está vendo isso, você está vendo um valor em fazer essa operação. E existem pessoas que estão simplesmente ignorando, falando, não vou comprar shopping porque ele está abaixo do valor patrimonial. E aí corre o risco, né, de, mantendo as atuais condições, ele se deteriorar mais ainda, e eu vou perder dinheiro nessa operação. E as duas análises, elas fazem sentido do ponto de vista das pessoas que as fizeram. Tá? Então, é uma coisa que ela é muito particular quando você define o que é valor para você. Preço não, preço você consegue matematicamente chegar ali mais perto a partir das suas premissas, mas o valor ele é muito subjetivo. E aí, China, o que você me diz? Ele perguntou ali a importância do preço na acumulação, né, nessa questão da compra mês após mês, né? É uma pergunta bem recorrente. Uma coisa, uma resposta bem interessante é o depende, né? Eu acho que é a resposta mais adequada. Se você faz compras mensais, né, todos os meses você compra e você paga o preço que está sendo comercializado no mercado, né, o preço lá do home broker, na pedra que a gente chama, né? E você faz isso todos os meses ao longo de muitos anos, é uma estratégia que dá certo, né? Então, nesse caso, o preço não importa, né? Você vai comprar vários ativos, um ou outro você vai comprar mais baixo o preço, depois você vai comprar ele com um pouco de prêmio, isso vai ser diluído aí ao longo do tempo. O mercado, ele tende a trazer um preço para o preço justo, né? Então, quando você vai comprar um ativo, tem um monte de gente comprando e vendendo.
E o preço do ativo é aquele preço médio no qual a maioria das pessoas vai comprar e vender, né? Essa aí é o conceito de preço justo, né? Então, se você não compra só todo mês um pouquinho, você diversifica, você vai comprar um fundo no mês ou dois, né? No outro mês vai comprar outros dois, aí formou a sua carteira com 15 fundos, vai comprando aquele que está mais para trás, funciona perfeitamente. Tem gente que opera mercado e faz outras coisas, dá muito mais trabalho, consegue uma rentabilidade às vezes um pouco maior, mas isso é questão de prioridade e estratégia de cada um, tá? Até que ponto que o preço importa? Depende de você, depende da sua estratégia, depende do tanto de capital que você vai colocar, né? Depende do tempo que você tem, do conhecimento de mercado que você tem. Então, tudo isso depende. Para o investidor médio, que é aquele cara, poxa, que ganha ali, sei lá, até 2, 3, 5 mil por mês, vai investir ali R$ 500, R$ 1.000 por mês e tal, né? Ou 200 ou 300, né? Não sei o valor de cada um, mas vai ter um valor médio ali. Compensa, né? Você já diversificar uma carteira, comprando bons ativos, né? Um ou dois por mês ao longo de bastante tempo, né? Ficou rico, né? Você pode fazer uma movimentação um pouco maior, você conhece mais o mercado, né? Você vai ter que aportar ali no mês 1 milhão, 2 milhões. Você tem que fazer um estudo muito bom, né, dessa questão de preço, de tudo isso, porque aí vai fazer muito mais sentido. Tem gente que fala para você dividir, não, mas se você tiver 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, você não vai passar 20 anos colocando, né, em aportes pequenos. Não, você tem que olhar determinados momentos para que você consiga, né, bons retornos. Então, o momento aí vai ser bastante importante, o estudo e o que você vai fazer. Então, assim, vai depender muito da característica de cada um, do momento de mercado, vai depender do tipo de ativo, da experiência que você tem. Então, depende de um monte de tipo de coisa. Mas para a maioria das pessoas, né, comprar, né, ao preço de mercado pouca coisa ao longo de bastante tempo dá bastante certo.